nessa noite uma palavra para uma esperança para este novo ano que se inicia. Obrigado, Marisa. E que você possa sair daqui encorajado pela palavra de Deus, a ouvir a voz do Senhor, a seguir os caminhos de Deus. Eu escolhi esse título para essa mensagem: 3 decisões espirituais para um novo ano. Não são apenas 3 decisões para um novo ano, são 3 decisões espirituais para o ano que se inicia. Gostaria que você guardasse isso aí no seu coração. Eu também vou usar essas 3 decisões aqui como um voto no meu coração, de aplicar isso na minha vida. Espero que você também possa aplicar ao longo desse ano. O texto que eu vou usar como base para essa meditação é Miqueias capítulo 6, versículos de 1 a 8. Isso aqui foi só para ver se está todo mundo... Talvez você não saiba, mas tudo que a gente faz aqui está programado. Tá? Às vezes foge um pouco do programa, né? Mas se vê que não vai mesmo, veja aí, tá? Aí a gente troca. Alô? Câmbio? Alô? E aí? Vamos mudar? Para essa meditação. Diz assim: ouçam o que diz o Senhor, fique de pé, abra processo perante os montes, que as colinas ouçam o que você tem a dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor e escutem alicerces eternos da terra. Pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo, ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que foi que eu fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Amém? Uma das coisas mais comuns da religião, eu acredito que é a tentativa que ela faz de colocar Deus dentro de uma gaiola. A religião tem essa característica ruim. Quando os religiosos assumem o controle da vida e eles fazem de Deus um objeto, então, como se fosse algo ou alguém a quem eles possam lidar, ou alguém a quem eles possam manipular, como uma coisa que usam em benefício próprio, a religião começa a ter um domínio que ela não teria o direito de ter. Bom, sempre foi assim ao longo da história, e não foi diferente com o povo de Deus. Só que os profetas bíblicos, e eu chamo de bíblicos porque há profetas na Bíblia que não eram profetas de Deus, não é? Mas os profetas que eram de Deus nunca caíram nessa conversa. Eles sempre ensinaram o povo que eles deveriam reagir à voz e à presença de Deus. Dentre todos esses profetas, nós temos a história de Miqueias, que é o que eu li aqui. Então, no tempo de Miqueias, o povo de Israel estava vivendo um distanciamento quilométrico de Deus em todos os aspectos. E eles estavam vendo as cidades inimigas, os povos inimigos, oprimindo cada um deles, né? Os vilarejos israelitas. Os mais pobres sofriam os ataques dos povos inimigos, havia uma corrupção política tremenda,
e uma corrupção jurídica muito grande, né? Igual aqui no Brasil, e um reino luxuoso frente a um estado na miséria. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Então, Miqueias foi um profeta pobre e foi um camponês. E a mensagem de Miqueias, ela é uma evocação da justiça, é um chamamento à justiça. Então, a palavra de Miqueias, porque ele é pobre, e ele sente na pele o sofrimento do povo. Ele está lá no meio da galera mesmo, então ele sabe o que é sofrer. Então, este é Miqueias. E aí ele levanta uma voz em favor do povo, contra a injustiça do governo. Bom, apenas para você entender o panorama geral, dois reinos haviam em Israel, não é? O reino do norte e o reino do sul. E os dois reinos nesse tempo estavam em declínio absoluto. Era uma fase muito ruim de Israel, os dias de Miqueias. Por exemplo, no reino do norte havia uma idolatria terrível. Nenhum rei que se levantava no reino do norte, aliás, nenhum rei que se levantou no reino do norte, fez aquilo que agradava o coração de Deus. O resultado final de tudo isso foi que o cálice da ira de Deus, não é? Numa linguagem bem profética, bem poética, o cálice da ira de Deus se encheu e transbordou. E aí não houve mais remédio. Apesar de Deus enviar os seus profetas, eles não ouviram e o juízo de Deus veio sobre o reino do norte. E aí, então, os israelitas sofreram a invasão dos assírios, que eram o maior império daquela época, e aí a cidade de Samaria, que era o que eles chamavam de capital, foi totalmente tomada, e foi realmente, o povo foi retirado dali, e eles sofreram tremenda consequência. Interessante, quando anos depois a gente vai ver na vida de Jesus, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, e aí o texto tem uma menção dizendo que os judeus não se davam com os samaritanos. É uma menção acrescentada pelos historiadores. Por que ele fala isso? Ele fala isso justamente porque Israel havia sido dizimado, o reino do norte, e aí haviam se misturado com algumas pessoas de outros povos. Então eles não eram judeus puros. E aí, por causa disso, eles eram discriminados pelos judeus. Bom, mas o reino do sul também não tinha melhor sorte. Israel do sul vivia uma alternância de altos e baixos. Alguns reis faziam o que agradava o coração de Deus, mas outros tantos faziam aquilo que desagradava o coração de Deus, e por causa disso, nunca foi possível fazer uma reforma religiosa, política, social profunda. Porque quando um rei de Deus, um homem de Deus, assumia o trono, ele encaminhava Israel para essa direção. Mas muitas vezes aquele que vinha depois dele na dinastia, o seu filho que nascia em seu lugar, então da herança, da descendência de Davi, então por causa deste homem, Israel caía no pecado de novo, e tudo aquilo que havia sido feito pelo rei anterior, infelizmente, levava Israel novamente para o pecado. E aí o outro que assumia e fazia a vontade de Deus, tinha um novo retrabalho, não é, para dizer assim. Nem mesmo Ezequias, que foi um rei maravilhoso, um homem de Deus extraordinário, um rei realmente que ouviu a voz de Deus, seguiu os propósitos do Senhor, nem ele conseguiu fazer a reforma no nível que ele queria. Isso tanto é verdade, que no tempo de Ezequias, embora a reforma foi muito importante e foi feita, o povo se tornou ritualista. Então, o que eles faziam? Eles iam ao templo, eles faziam as suas ofertas, mas a vida deles estava separada de Deus. Então, assim, havia muito ritual religioso. Ezequias havia reimplantado a religião, a vida religiosa. Mas as pessoas começaram a viver pela religião, e não pela sua relação com o Deus que eles serviam, o único Deus. Então, existia um abismo muito grande entre o que as pessoas falavam, professavam, e do que elas faziam. E aí é diante desse quadro, é nesse panorama, nesse contexto, que Deus chama o seu povo a julgamento, nos dias de Miqueias. E aí aqui no capítulo 6, que a gente leu uma parte, o enfoque aqui não é de que eles fizessem algo por Deus, mas que eles sentissem a presença de Deus. E isso aqui é importante porque se você olhar os versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, principalmente esses versículos, você vê que Deus está trazendo à memória do povo de Israel os feitos, desde lá do Egito, quando Deus tirou o povo da escravidão. Então Deus chama eles a um flashback, né? A um remember, assim, a um relembrar, né? A uma volta de tudo que traz à sua memória as coisas que aconteceram. É como se Deus dissesse assim: eu não fui com vocês em toda a história?
É como se Deus falasse com a gente: olhe para o ano que passou. Eu sei que você chega no final do ano com algumas coisas que você gostaria de ter alcançado e não alcançou. Eu sei que todos nós temos algumas frustrações, algo que a gente queria ter feito e não conseguiu, coisas importantes, coisas menos importantes, mas sempre ficou alguma coisa para trás, não é? E a gente se ressente às vezes por causa disso. Gostaria de ter feito mais, gostaria de ter alcançado mais, mas não consegui ou não me empenhei, seja lá o que for. Mas todas essas coisas que trazem a nossa memória, elas não podem ser a nossa derrota, né? Deve ser um pensamento para um novo tempo. E é isso que Deus está fazendo. Deus não está querendo jogar o povo de Israel no buraco e colocá-los assim num sentimento de ficar para baixo, né? Aquele sentimento, ficar aquele povo down. Não é essa a ideia. A ideia de Deus é: lembrem-se de tudo que eu fiz, de como eu caminhei com vocês e de que eu nunca os abandonei. E aí Deus está agora chamando Israel para desfrutar da sua presença. Experimentar da presença de Deus é a gente poder entrar por portas que o mundo natural não consegue descrever. Então eu queria que você entendesse essa ideia de desfrutar da presença de Deus. O que é desfrutar da presença de Deus? Como é sentir? Como é realmente ter a presença de Deus? Porque quando nós conseguimos ultrapassar essas portas, ou passar por essas portas, o que tem por detrás delas são as realidades mais profundas de Deus, como amor, como compaixão, como justiça, como fidelidade. Agora, veja bem, não é o amor que o mundo dá, não é a compaixão que o mundo oferece, não é a justiça, a fidelidade que o mundo dá. Isso aí são lampejos, vamos dizer assim, da presença de Deus, porque há muito de Deus em nós, não é? Aquilo que Deus resolveu comunicar conosco, no nosso caráter, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar. Mas é mais profundo, é tudo isso numa profundidade muito maior. Então, quando a gente abre essas portas, a gente só encontra Deus. E Deus não pode ser explicado sobre formas e nem sobre critérios humanos. Então, quando alguém diz assim: Deus falou comigo, eu senti a presença de Deus, e isso mudou a minha história. Eu ia fazer uma coisa, mas eu senti Deus falando ao meu coração que não era para eu fazer. Então, quando você diz assim: eu tinha um plano para a minha vida, mas Deus falou comigo, e Ele mudou o plano, Ele mudou a história da minha vida. E eu não ouvi a voz de Deus falando, né? Aquela voz do filme, né? Que Deus fala assim: Elias, né? Não é? Não é exatamente essa voz. Talvez seja para alguém, eu não sei, né? Mas não foi essa voz, por exemplo, que eu ouvi. Você será um pastor. Não foi, eu não ouvi isso. Mas uma vez eu falando aos adolescentes, eles me perguntaram sobre isso: pastor, como que é isso? Eu falei: sabe como que eu acho mesmo? É que Deus vai colocando a gente no estreito. Eu acho que é isso, não é? Deus vai colocando a gente no estreito, e aí você vai sentindo a presença, a ação, a mudança de Deus no curso da história. Deus vai falando com a gente. E aí, quando essas portas se abrem, Deus declara o desejo do seu coração. Quando a gente consegue ultrapassar para o outro lado da porta, quando a gente entra, não é, nesta parte, então a gente percebe que este relacionamento é muito maior do que as práticas religiosas que nós temos. E é o que está escrito aí, no versículo 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então, o que Deus está querendo dizer aí é algo mais ou menos assim: você está lembrando da história? Você já parou para pensar em tudo que eu fiz em sua vida e através da sua vida? Então, eu quero resumir tudo em 3 frases que você deve guardar dentro do seu coração. Miqueias, ele ensinou que a verdadeira religião leva a pessoa para uma comunhão íntima com o Senhor. Para que é que serve a religião? Para levar uma comunhão íntima com o Senhor. E que dessa comunhão que brota a conduta íntegra para as demais coisas. Então, talvez seja esse o caminho pelo qual a gente deva começar a entender. Então, para a gente iniciar um novo ano, e eu sei que a gente faz uma porção de votos para o novo ciclo, não é? Você já deve estar fazendo aí algumas projeções para o novo ano.
Mas eu percebo que conforme o tempo passa, os nossos votos vão se tornando cada vez mais materialistas, não é? Talvez se eu falasse assim, para você falar de pronto, antes de eu ter dito isso que eu acabei de dizer, fala assim, alguém fale aí um voto que você fez para o próximo ano. Talvez alguém fale assim, emagrecer. Outro fala assim, entrar numa academia. Outro fala assim, mudar de emprego e me aventurar num novo ramo. Ou vai dizer assim, fazer uma viagem para o exterior. Vou estudar no exterior. Ou tipo, vou ter mais um filho. Ou sei lá, né? E nenhuma dessas coisas estão erradas. Mas todas essas coisas, de uma maneira ou de outra, são materialistas. Eu quero convidar você então a refletir se não seria momento de nós mudarmos o nosso foco e começarmos a fazer votos espirituais que elevem a nossa relação com Deus e também com o próximo. Então eu quero falar para você baseado aí no texto de Miqueias. Esse trecho de Miqueias, ele pode mostrar para a gente quais são os desejos de Deus para a nossa vida nesse ano que se inicia. E a partir daí você pode trilhar uma jornada abençoada e feliz. Amém? Então a primeira delas é pratique a justiça. É o que está no texto. A palavra hebraica aí para justiça é mishpat, que Miqueias usa aqui. Essa palavra significa, olha que interessante o significado, o modo apropriado de vida. Não é interessante isso? O modo apropriado de vida. Pratique um modo apropriado de vida, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, a palavra hebraica. Então, justiça, ela não se faz com conhecimento. Justiça se faz com prática. Não basta estar regulamentada em códigos, não é? Não basta estar escrito na lei. É necessário que seja aplicado. Bom, a gente sabe muito bem disso. A gente tem um país cheio de leis, cheio de códigos, né? A gente tem o Código Civil, a gente tem o Código de Processo Civil, a gente tem o Código Penal e o Código de Processo Penal. Ou seja, a lei substancial e a lei como se aplica, não é? A gente tem Código Tributário, a gente tem leis trabalhistas, a gente tem a Constituição Federal. Está sendo muito obedecida nos últimos tempos, não, né? Mas temos a Constituição Federal, não é isso? Agora, não adianta ter todas as leis, se elas não forem aplicadas. Então, eu entendo que é esse o caminho pelo qual a gente tem que pensar. Nos tempos de Miqueias, haviam ordenamentos jurídicos também. Eles seguiam as leis de Moisés, mas estes ordenamentos estavam sendo aplicados em prejuízo do povo. Isso era abominação para Deus. Usavam a lei ao seu favor, os líderes. Então, muito mais relevante do que essa aplicação da letra fria da lei é termos uma vida de verdadeira justiça e retidão. Então, é assim, qual é o espírito da lei? É mais ou menos isso. Por que se faz uma lei? Como que se constrói uma lei? Uma lei se constrói ao longo da história, né? É a história que determina a escrita de uma lei. A mudança histórica é que determina a escrita de uma lei. Há 100 anos atrás, não haveriam, por exemplo, leis para as questões digitais. Talvez não havia nada ainda. Mas hoje é o que mais se tem, é o que mais se edita, é o que mais se escreve, é o que mais se promulga. Então, a lei vai sendo escrita ao longo da história. Israel tinha uma lei a qual ela deveria seguir. Só que, na verdade, o povo de Israel estava aplicando a lei de forma fria, sem entender a real necessidade do coração do povo. Não havia justiça, não havia retidão. E o que é que Deus queria? Era isso. Então, o que é que Deus continua buscando em nós, o seu povo? Pessoas que vivam uma vida que condiga com os seus preceitos e ensinamentos. Trazendo para o nosso entendimento mais simples, qual é a nossa lei? A palavra de Deus, a Bíblia, seja de papel ou seja digital, a Bíblia é o nosso guia, é o nosso livro, a nossa regra de conduta. Então, não adianta apenas ler a Bíblia. Isso não é suficiente. Isso é um bom começo. Não adianta saber tudo, ou não é possível saber tudo. Não adianta saber muito da Bíblia. É necessário que haja retidão e justiça. Então, olha que interessante esse versículo de Provérbios 21:3. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. O que eram os sacrifícios? Os sacrifícios era a expiação do pecado. Ou seja, eu sacrificava um animal, as pessoas sacrificavam animais no passado,
e depositavam o seu pecado simbolicamente sobre aquele animal, e o cheiro, né, daquele animal queimado no altar subia ao céu, como se fosse a expiação, a retirada do pecado do povo. Bom, mas esses rituais nunca cessaram em Israel. No entanto, eles estavam distantes de Deus. Será que isso não se compara aos nossos tempos também? Será que alguns sacrifícios que fazemos, como cantar, como pregar, como orar, como vir à igreja, como devolver dízimos e ofertas, como andar por aí com uma camiseta escrito crente, né? Não exatamente essa palavra, mas uma camiseta de crente, ou sei lá, ouvir músicas evangélicas, fazer leitura bíblica diária. Será que essas coisas não se tornaram para nós um ritual? E aí, quando nós percebemos, estamos fazendo tudo isso apenas no automático, estamos fazendo sacrifícios, mas Deus não aceita, porque Ele quer que nós hajamos com justiça e com retidão. Será que nós temos agido com justiça e retidão? É a aplicabilidade da palavra que vai fazer a grande diferença. De fato, é viver que importa. A segunda coisa que Miqueias diz é: ame a misericórdia. A palavra hebraica aqui para misericórdia é resed, traduzida por misericórdia. Ela significa bondade, generosidade, lealdade, fidelidade. Eu não gosto muito de ficar falando de termos hebraicos para cá e para lá, e nem de grego, mas buscar as palavras às vezes ajuda a gente a entender um pouco mais o sentido e o significado original de cada uma delas, e nos leva para mais perto do texto, uma vez que as traduções elas foram perdendo um pouco do real conteúdo ao longo da história, não é? Bom, a misericórdia ela é um passo além da justiça. Então, me parece que Deus, na sua fala, através de Miqueias, está chamando o povo a subir degraus. Então, a misericórdia, ela dá mais do que a justiça requer. A justiça, ela concede o que o direito requer. O que a lei diz? A lei diz isso? Então, aplique a lei. Não é? Mas a misericórdia, ela concede o que o amor exige. O que deveria ser? É isso? Mas nós vamos agir de uma outra maneira. A favor do réu, do sofredor. A misericórdia não deve ser apenas praticada. A misericórdia deve ser amada, porque senão ela também fica com cara de lei. O texto fala em amor à misericórdia. Interessante isso, né? Ame a misericórdia. Então não basta fazer o que é certo. A gente deve fazer com a motivação certa, é o que ele está dizendo. Porque obediência sem amor é legalismo. Não é interessante isso? Então um exemplo bem fácil e simples. Você traz o seu dízimo. Não, eu vou trazer porque a lei manda trazer. Sabe o que eu posso chamar você? Fariseu. Não está ruim. Está bom, já é um bom começo. Mas você está fazendo porque mandaram fazer. A lei mandou fazer, eu vou fazer, pronto, e acabou. Não é? Mas quando você faz isso assim, olha, eu faço isso com desprendimento. Eu faço isso não para que Deus me dê nada, eu faço isso porque Deus já tem me abençoado. Eu contribuo porque eu quero ver a obra de Deus avançar, porque eu amo ao Senhor. Não é porque todo mundo é perfeito lá na igreja. Eu nem gosto muito do pastor. E eu sei que ele recebe salário da igreja. Mas eu não dou por causa do pastor. Eu dou porque eu sou fiel ao meu Deus. Está entendendo? É o seu coração. Ele vale muito mais. Então é mais ou menos assim. Muito bonitas as palavras do Salmo 85, versículo 10. Esse versículo é maravilhoso, né? Uma verdadeira poesia. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Ele está poeticamente dizendo o seguinte: o amor, a misericórdia deve ser exercida com amor, porque senão ela fica fria, ela se torna lei, ela se torna rito, e Deus não está interessado nisso. E a terceira coisa é: ande humildemente com Deus. A palavra hebraica aqui de humildade é tsana. A tradução de humildemente, aqui ela traz a ideia de aproximação modesta, com decoro. Muito interessante isso. As pessoas vão... Aqui não tem nada a ver com a roupa que você veste, com a cor do seu cabelo, não é? Com o estilo seu, com o que você curte ou não. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a inclinação da sua alma diante de Deus. E aí as outras coisas estarão relacionadas a isso. É curvar-se para andar com Deus. É mais relacionado à submissão.
há uma relação de respeito total, de ouvir Deus falar e deixar que Ele conduza todas as coisas. As exigências da prática da justiça e o amor à misericórdia, que são os dois anteriores, estão relacionados com um homem, não é? A prática da justiça é para quem? Para o homem. E o amor à misericórdia? Para o homem também. Mas essa exigência, lembra que eu falei que eram degraus? Ela está relacionada unicamente com Deus. Então, se a gente fosse colocar numa ordem, certamente essa seria a primeira das três exigências. Porque a gente só pode praticar a justiça e amar a misericórdia se a gente andar humildemente com Deus. Ou seja, nenhum de nós é capaz de fazer aquilo que Deus ordena, sem antes a gente se achegar a Deus, como pecadores quebrantados que carecem de salvação, que carecem de direção. Então, andar humildemente com Deus é deixar que Ele pegue pela nossa mão e Ele nos guie. Não é ir à frente, como eu ouvi uma vez o pastor Paulo Mazzoni pregando, eu achei isso muito legal. Ele diz assim, às vezes a gente anda na frente, a gente aperta o passo e anda na frente de Deus. Deus queria que a gente andasse ao lado dele, caminhando calmamente, numa conversa aqui, naquele bate-papo da caminhada. E aí a gente acha que Deus está sendo meio lento e a gente caminha na frente de Deus. E aí, ao caminhar na frente de Deus, a gente vai fazendo um monte de bobagens, tudo do nosso jeito. E aí a gente acha que depois Deus vai vir atrás, juntando os cacos das bobagens que a gente foi fazendo, as coisas que a gente foi arrebentando pelo meio do caminho, Deus vai juntando os cacos e carregando, entende? Então eu acho que é bem isso, muitas vezes que fazemos, concordo com ele, eu acho que você também. Talvez o maior exemplo bíblico prático que a gente tenha para essa expressão tenha sido o relacionamento de Deus com Enoque. Então, o texto diz assim, Enoque sempre andou com Deus e um dia desapareceu porque Deus o levou. Eu achei muito legal essa tradução livre aí da Nova Bíblia Viva, não é? Enoque sempre andou com Deus e um dia desapareceu porque Deus o levou. Eu já contei isso aqui, acho, quando eu era criança na igreja, no Ministério Infantil, a professora da escola bíblica contou essa história da seguinte maneira. Um dia Deus caminhou com Enoque, eles caminharam juntos, durante muito tempo, Deus e Enoque caminharam juntos. E foram para muitos lugares e andaram juntos. E aí um dia, como eles andaram tanto, Enoque ficou bem longe da casa dele, e aí ele chegou bem pertinho da casa de Deus. Aí Deus falou para ele assim, olha Enoque, a gente já está tão longe da sua casa, e a gente está aqui ó, tão pertinho da minha, então vem morar junto comigo aqui na minha, para a gente não ter que fazer toda essa volta. E aí Enoque foi morar para sempre com Deus, não é? Bom, isso apresenta para nós o nível de relacionamento para o qual o Senhor tem nos chamado a viver. Então, essas três exigências, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus, não podem ser desmembradas. Veja que no texto de Miqueias 6, de 1 a 8, ele faz uma exposição, Miqueias, né, vindo da parte de Deus, faz uma exposição ao povo daquilo que Deus fez, de que Deus ainda está presente no meio do seu povo e o que Ele requer do seu povo, portanto, daí em diante. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Então, não dá para fazer uma coisa sem fazer a outra. É interessante a gente pensar nisso, porque se a gente tentar fazer essas coisas separadas, a gente até faz. Mas a gente vai perceber que a gente está fazendo ação de homem, e não dentro do plano de Deus. Porque é possível praticar justiça de forma severa e inflexível, sem misericórdia, não é? A gente pode, por exemplo, aqui na igreja tem uma regra, e eu disse assim, olha, não, vai ser assim, pronto e acabou. Não, mas a situação daquele outro irmão foi diferente. Não, a regra é igual para todo mundo. Será mesmo que ela é igual para todo mundo? Será que a gente não deve olhar as circunstâncias a cada caso? Também pode haver misericórdia sem justiça. Então, é o famoso passar a mão sobre a cabeça. Então, a gente, não, deixa assim mesmo, isso é coisa que acontece, as pessoas são assim mesmo. E aí nós começamos a tolerar, agimos com uma misericórdia que não provém de Deus. E não aplicamos a justiça, a disciplina que Deus requer que a gente aplique. Bom, também é fácil a gente encontrar gente que diz que anda humildemente com Deus, mas que dá a justiça e a misericórdia pouco espaço na sua vida. Então, diz que anda humildemente com Deus, mas não segue os preceitos do Senhor, não tem a vida e o coração aberto
para fazer aquilo que Deus de fato quer que ela faça, de forma submetida à vontade e à soberania do Senhor. E aí cabe muito bem aqui a sabedoria de Davi. Ele disse lá no Salmo 51, versículo 17, olha que bacana. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Eu acho muito bonito essa colocação de que o Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Não é? Que o Senhor, parece que Ele não suporta isso. Não é? Se é algo que move o coração, algo que mexe com o coração de Deus, é quando nós nos prostramos diante dEle e dizemos assim: Senhor, faça a sua vontade em minha vida. Que o Senhor governe todas as coisas. Eu vou parar de ficar dando murro em ponta de faca. Eu vou deixar que o Senhor faça todas as coisas. Então, baseado nessas 3 decisões espirituais, eu gostaria de agora enumerar alguns objetivos espirituais na frente dos objetivos, dos sonhos e projetos materiais para esse novo ano que se iniciará. Eu sei, vou voltar a dizer, que você já está projetando algumas coisas. Eu também estou. Todos nós estamos. Mas eu gostaria de desafiar você a colocar alguns objetivos à frente e deixá-los aí para a sua reflexão e como um desafio para que 2025 seja um ano abençoado. Em primeiro lugar, nesse novo ano, não vou fazer, você pode até fazer, mas se você não conseguir, o voto de ler a Bíblia inteira, mas de simplesmente ler a Bíblia, meditando calmamente, buscando aplicar os ensinos em minha vida. Faça isso. Talvez você tenha um alvo de ler a Bíblia inteira nesse ano. Ok, Deus te abençoe. Mas talvez você não consiga atingir esse alvo. Talvez seja muito para você, o seu tempo seja escasso. Que tal começar com 1 capítulo por dia? 2 capítulos. Que tal começar a fazer algumas anotações? Que tal usar uma Bíblia que você possa riscar e escrever algumas coisas, ou um caderno, ou o bloco de notas do seu celular, seja lá como for, e guardar as suas informações sobre isso? Então pense nisso. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. A leitura da Bíblia é um crescimento diário. Não tenha ânsia de saber tudo e nem de ler tudo. Tenha ânsia de praticar aquilo que você leu, seja pouco ou seja muito. Um outro desafio ao seu coração. Nesse novo ano eu vou me comprometer em diminuir um pouco mais o meu tempo com as redes sociais e com os streamings, e reservar mais tempo para a oração e a vida devocional, e não irei negociar esse período de intimidade com o meu Deus. Impressionante como nós não temos dificuldades em maratonar as nossas séries. Talvez 3, 4, 5 episódios, talvez a gente mate uma série num dia só, mas temos dificuldade em ler 1 capítulo ou 2 da Bíblia e nos concentrarmos naquilo. Nós precisamos aplicar a palavra de Deus à nossa vida, dedicar tempo para isso, guardar um tempo para deixar todas as coisas de lado. Talvez seja um momento de você, se você estiver lendo na Bíblia de papel, colocar o seu celular com a frente dele deitada na mesa, e aí você ler a palavra. Se você estiver lendo a Bíblia no celular, talvez seja a hora de você desligar as redes sociais enquanto você lê a Bíblia, para que as mensagens não fiquem aparecendo e chamando a sua atenção. Mas seja como for, leia a palavra de Deus. Dedique-se em ler a Bíblia. Coloque isso como um objetivo em você, para você. Se você é novo na fé, eu aconselho que você leia a vida de Jesus. Comece por Marcos, comece por João. Você quer ver uma maneira bem legal de ler a Bíblia e super simples de começar a praticar? Leia a Bíblia em 120 dias, em 4 meses. Os 4 evangelhos, 1 por mês. Vai sobrar, né? É claro que vai sobrar. Mas você, se conseguir concluir Mateus num mês, Marcos no outro, Lucas no outro, João no outro, você já deu um grande avanço. Você vai ler 1 capítulo por dia, e você vai estudar a história de Jesus, não é? Será um tempo de crescimento. E aí você vai começar a gostar. E você vai intensificar a sua leitura. Mas não coloque a culpa na falta de tempo. Não faça isso. Nós temos tempo. A gente gasta tempo nas redes sociais. A gente assiste filmes, não é? A gente não pode colocar a culpa. Coloque a culpa em você mesmo. Eu estou sendo relapso com a minha fé. Então eu preciso dedicar um tempo para ler a palavra de Deus. Eu me lembro de um pastor amigo meu, que ele tinha 2 filhos,
e aí os 2 filhos dele tocavam o terror dentro de casa, não é? E aí ele não estava conseguindo ler a Bíblia no tempo devocional dele em casa. O que ele fez? Ele entrava no banheiro e falava que ia fazer número 2. E aí ele sentava lá e abria a Bíblia e lia a Bíblia, porque era o tempo que ele tinha ali dentro. Eu não sei se ele está certo ou errado, pense o que você quiser, mas ele gastava o tempo devocional dele, aquele tempo precioso que ele precisava para ler a Bíblia. Aí você julgue, mas o fato é que a gente precisa dedicar um tempo para a leitura da palavra de Deus. Nesse novo ano, eu vou dedicar períodos de jejum e oração, não para obter bênçãos materiais, mas para me aproximar cada vez mais de Deus e demonstrar a minha dependência ao seu senhorio. Muitos erros acontecem pelas pessoas fazerem jejum porque estão querendo algo de Deus. Gente, Deus não barganha com ninguém, tá certo? Então, se você está determinado a fazer um tempo de jejum e oração, faça para você se aproximar mais do Senhor, para que você tenha uma vida íntima com Ele, para melhorar a sua espiritualidade, a sua vida de santificação. Talvez você está lutando com um pecado, faça jejum, busque a orientação, a direção de Deus. Isso pode ser um bom caminho também. E aí você intensifique as suas orações. Não faça jejuns absurdos, não é? Ficar dias sem comer. Não faça jejuns que você não suporte. Comece com pouco, comece até a hora do almoço, ou um outro momento, ou no jantar, eu não sei. Escolha momentos que você possa fazer. Se você pega um serviço muito pesado, um trabalho em algo muito pesado, escolha um momento em que você não vai ter que fazer isso, né? Lembre-se que Jesus criticou os fariseus porque eles faziam aqueles jejuns absurdos e eles mostravam aquela cara pálida, né? Porque eles queriam mostrar que eram mais santos que os outros. Deus não se interessa por isso, vai virar um ritual vazio de novo. E aí a gente cai no texto de Miqueias novamente. Então, dedique isso ao Senhor, para aproximar-se dEle. Um outro desafio. Nesse novo ano, eu vou me comprometer mais com a minha igreja local, agindo com fidelidade. Aqui eu falo sobre dízimos de ofertas, participando de projetos, objetivos, ministérios, sendo bênção para o corpo de Cristo. Não seja mais um espectador. Não é? Saia deste nível raso. Então, comprometa-se com a sua igreja. Seja um contribuinte. Aqui eu lanço um desafio a você. Seja um dizimista fiel. Seja um ofertante fiel. Não é porque a igreja precisa de dinheiro. Bom, a igreja precisa de dinheiro, porque a igreja faz com que a igreja seja sustentada por isso. Não é? Óbvio, mas, na verdade, você contribui para que Deus abençoe a sua vida, para estreitar a sua relação com o Senhor. É a prova da sua fidelidade com Deus. Então, faça isso como um desafio ao seu coração. Eu me lembro que, quando eu advogava apenas, ainda não era pastor, e aí, ao longo do mês, eu ia recebendo os honorários dos clientes e deixava para dar a minha contribuição no final do mês. E aí, muitas vezes, eu passei sufoco por causa disso. E aí, um dia, conversando com uma manicure, que era da igreja, ela me disse assim, sabe, eu contribuo a cada semana. Então, eu faço uma unha, recebo um valor, eu já reservo uma parte. Faço outra unha, reservo uma parte. E aí, quando chega no domingo, eu dou a minha contribuição. Ela me ensinou, não é? Ela me mostrou no pouco, não é? Porque, certamente, ela recebia, na época, menos do que eu, mas, no pouco, naquilo que ela recebia, ela contribuía com fidelidade. Ela estava, espiritualmente falando, muito melhor do que eu. Então, eu quero desafiar você a ser um contribuinte fiel, para que você possa provar das bênçãos de Deus na sua vida. Não para você barganhar, mas para você provar da bondade e do amor de Deus. Mas não só isso, você participar dos projetos da igreja, objetivos, ministérios, ser bênção no corpo de Cristo. Onde eu posso me encaixar? O que eu posso fazer? Envolver-se, saber o que está acontecendo, o bom e o ruim, porque a igreja tem muita coisa boa, mas tem coisa ruim. De vez em quando a gente tem algumas coisas difíceis para dissolver, para resolver. Envolva-se nisso também, faça parte disso, para você contribuir com a sua sabedoria, com a sua oração, com os seus braços, com a sua força, seja lá como for. Um outro desafio, nesse novo ano eu vou frequentar os cultos da igreja, participar dos ministérios, estarei pronto a integrar um pequeno grupo e ser bênção na vida de outras pessoas.
Sou grato a Deus por pessoas que já têm nos procurado para ingressarem nos nossos grupos pequenos, na formação de novos grupos que faremos nesse novo ano também. Então, graças a Deus por isso, não é? Pessoas interessadas em ser bênção na vida de outras pessoas. Por que fazemos pequenos grupos? Para isso mesmo, para ver relacionamento, para que eu possa ser bênção na sua vida, para que nós não sejamos apenas os irmãos que se encontram no domingo e que pouco nos conhecemos, mas que a gente possa se conhecer no dia a dia, não é? Eu me lembro que quando a gente estava no pequeno grupo, que ainda lá em São Paulo, quando nós iniciamos lá, nas nossas células lá, e aí o protótipo, assim como foi aqui, foi na minha casa o primeiro, lá foi na casa do pastor Walter junto comigo, e aqui foi na casa do Robson. Eu me lembro que nas primeiras reuniões, aí tinha uma adolescente, filha de um dos nossos líderes, né, porque eu fiz primeiro com os líderes. Aí a gente estava na reunião, aí ela falou assim, eu gosto aqui do pequeno grupo, porque aqui o pastor está de bermuda e descalço. Eu achei isso muito legal, não é? Porque a ideia que ela estava querendo dizer, eu entendi, dizer assim, aqui a gente ficou todo mundo do mesmo jeito, né? E a gente está conhecendo as pessoas na intimidade do jeito que elas são, com seus erros e acertos, com as suas mancadas, né? A gente está vendo como que é a vida de cada um, a gente está se envolvendo, essa correlação maravilhosa que existe. Isso é o corpo de Cristo. Então, faça parte disso. Tenho certeza de que Deus vai abençoar você. Comprometa-se com isso também neste novo ano. Um outro desafio, nesse novo ano, isso eu já disse, né? Frequentar os cultos da igreja. Sim, isso é muito importante. Deixa eu só voltar um pouco nisso. Frequentar os cultos da igreja. Você deve frequentar. Por que a gente vem à igreja? Por que isso aqui é importante? Bom, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, porque foi Jesus que criou. Não fui eu que inventei a igreja, tá bom? A igreja foi criada por Jesus. Ele fez isso a partir de 12 homens e mais algumas mulheres que o seguiam. E lembre-se que quando Jesus reapareceu, ele reapareceu num lugar fechado para um grupo de pessoas. Então, a igreja é uma criação do Senhor Jesus, é um projeto dele. Ele sabia que a igreja é vencedora, a igreja vai prevalecer. Pode acontecer o que acontecer nesse mundo, a igreja nunca será derrotada. Então, nós estamos envolvidos no maior projeto de Deus para a humanidade. Então, só por esse motivo já seria suficiente. Mas a gente pode pensar muito mais. É um local de confissão de pecados, é um lugar de relação com os irmãos, é um lugar de cantarmos juntos. Como é bom quando a igreja canta junto. É um lugar de ouvirmos a palavra de Deus, é um lugar de crescimento espiritual, é um lugar onde a gente aprende qual é o nosso dom e nós desenvolvemos os nossos dons. É mais do que isso, é um lugar onde a gente chega, cada um com as suas aptidões, com as suas habilidades, e podemos aplicar esse conhecimento aqui na nossa igreja. Sabe aquele negócio, tipo assim, precisamos fazer tal coisa, fala com o irmão tal, ele trabalha nisso no dia a dia, vai lá e fala com ele, ele vai resolver o nosso problema. Sabe como é isso? Então é a igreja funcionando assim, todas as engrenagens se ajudando. Então, os músicos tocando, né, cada um o seu instrumento, no seu conhecimento, como uma orquestra sinfônica, como uma banda que se reúne. De vez em quando a gente se enrola um pouco, né? Mas, via de regra, a gente até que toca as mesmas notas, todo mundo, né? Então, são essas engrenagens que vão se juntando maravilhosamente. Então, faça parte da igreja, frequente os cultos da igreja. Isso vai trazer crescimento a você. E a última coisa que eu quero falar sobre isso, lembre-se que você tem família, você tem filhos. Você deve criar os seus filhos no caminho de Deus. Eu vejo claramente aqui adolescentes, jovens que foram trazidos pelos seus pais, criados pelos seus pais nesse contexto. E aí vieram tempestades, vieram problemas. Às vezes a igreja passou por avalanches terríveis, mas eles estão aqui, firmes. Sabe por quê? Por causa de Jesus. Eles aprenderam a respeitar, a honrar o nome de Jesus. Graças a Deus por vocês, pais, que têm se esforçado nisso, em trazer os seus filhos para servir o reino de Deus. Deus seja louvado. Sabe o que vai acontecer? Os seus filhos vão aplicar a mesma coisa nos filhos deles. Que eles vão trazer os seus filhos, vão envolvê-los, vai fazer com que eles participem desde bebês da igreja e eles vão crescer aqui, serão os líderes do futuro para a glória de Deus. Amém? Nesse novo ano eu vou me comprometer em levar pelo menos uma pessoa a Jesus e vou acompanhá-la, vou discipulá-la, vou abraçar essa pessoa, cumprindo integralmente o ID de Jesus para a minha vida. Não é o que está lá em Mateus 28? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e aí ele diz para ensinar as pessoas, batizar em nome do Pai e do Filho, ensinar as pessoas todas as coisas que Jesus mandou. E todas as coisas
é muita coisa, não é? Então a gente precisa de tempo para isso. Isso chama-se discipulado, caminhar ao lado das pessoas. Então coloca no seu coração ganhar uma pessoa para Jesus. Já parou para pensar que a nossa igreja pode dobrar de membros, se cada um de nós, ao final do ano, se cada um de nós ganharmos apenas uma pessoa para Jesus? A questão não são números, gente. A questão são pessoas redimidas do pecado, das trevas do pecado, da perdição eterna. Talvez essa pessoa nem venha a ser membro da nossa igreja, não tem problema. Olha, se converteu, evangelizei a minha tia que mora lá no Amazonas, e ela se converteu e participa da igreja. Amém. Graças a Deus por isso. Não é ganhar pessoas para a igreja, é ganhar pessoas para Jesus. A gente vê hoje na TV, nas redes sociais, muitas igrejas fazendo propaganda da igreja, já percebeu? Então a minha vida estava toda perdida, aí eu fui para a igreja tal e a minha vida mudou. Você deve acreditar quando as pessoas disserem assim, olha, eu fui para Jesus e a minha vida mudou. Quando eu encontrei Jesus, tudo mudou. E quem disser isso, pode ter certeza, a resposta seguinte não vai ser assim, comprei um iate, tá bom? Vai dizer assim, a minha família foi restaurada, a minha relação com Deus, não é? Abandonei vícios, pecados que tinham na minha vida. É isso que as pessoas vão dizer. Sabe por quê? Porque elas não tiveram encontro com a igreja, elas tiveram encontro com Jesus. Então, que o Senhor nos abençoe nesse sentido também. Então, coloca com um propósito aí no seu coração, mira em alguém e ora por essa pessoa, não é? Mira nessa pessoa e fala assim, vou orar por você. Está perdido? Vou orar por você. E Deus vai fazer com que você, através da minha vida, tenha um encontro com Jesus. E fala de Jesus para ela, né? E testemunhe. Nesse novo ano, vou declarar em nome de Jesus que meu testemunho será melhor em casa, na escola, no trabalho, entre parentes, amigos e colegas, e onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja. Isso é muito importante. Talvez o seu testemunho esteja ruim, não é? Então, você já deve ter ouvido, lamentavelmente já ouvi pessoas dizendo o seguinte, se for para ser crente igual fulano, melhor continuar como eu estou. E às vezes dá até vontade de falar assim, é mesmo, continua como você está, que para ser igual ele é melhor, deixa quieto, não é? Então vamos tentar por outro caminho, outro evangelizador, que esse daí não vai dar, não é? Então o desafio é sermos boas testemunhas. Como a gente é uma boa testemunha? Quando nós honramos o nome de Jesus, quando nós temos uma vida dentro e fora da igreja que condiz com o Evangelho de Jesus Cristo e com o ensino da Palavra de Deus, quando dentro da nossa casa nós somos olhados como cristãos, não como perfeitos, mas como cristãos, não é? Quando nós damos testemunho no nosso trabalho, na escola, nos lugares onde nós frequentamos, não é? Os nossos grupos de amigos, as nossas agremiações, sei lá, as nossas reuniões, colegas, academia, sei lá onde você frequenta, dar o testemunho de que você é de Jesus. E falar com a cabeça erguida, né, como eu sempre digo, eu sou de Jesus, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou da Igreja Batista, fala o que você quiser, não é? Então, às vezes, quando eu conversando com a pessoa, eu estava conversando com uma pessoa outro dia, e ele falando um monte de coisa para mim, falou, você é evangélico? Eu falei, sim, eu sou evangélico. Cara, que legal, não sei o quê, falou um monte de coisa. Eu falei, cara, eu sou o pastor da minha igreja. Ele falou, cara, você é o pastor da igreja? Eu falei, sou, mano. E ele falou para mim assim, poxa, que legal, cara, então fala um pouco disso aí para mim. E aí eu falei para ele alguma coisa ali, não é? Então, testemunhe com alegria a fé que você tem em Jesus Cristo, amém? E finalmente, nesse novo ano, abraçarei mais, perdoarei e liberarei perdão, me libertarei de traumas do passado que ainda me atormentam e permitirei o agir de Deus sobre meu querer, minhas ansiedades e meus medos. Então, este é uma coisa muito importante que nós devemos colocar diante de Deus, nesse novo ano. Talvez você tenha alguém a quem você precise perdoar, que você vem arrastando por anos e não perdoa. Talvez haja alguém a quem você precisa liberar perdão. E você está deixando essa pessoa aprisionada. Então, essa é a oportunidade que Deus te dá em 2025 de tomar essa atitude. Deixar Deus agir sobre o seu querer, coisas que estão atormentando a sua vida. Que Deus abençoe você nas suas lutas, nas suas ansiedades, nos seus sofrimentos emocionais. Que você coloque isso diante de Deus, pedindo, Senhor, que esse seja um ano novo, que esse seja um ano de libertação de tudo isso, que o Senhor trabalhe poderosamente em meio a essas circunstâncias tão difíceis da minha vida. Então, que você ore com fé no Senhor, nesse sentido. Eu tenho certeza de que, se você buscar praticar essas coisas, eu acho que nem ao menos vai ser necessário que alguém deseje a você um feliz ano novo, porque é certo de que realmente você terá um excelente ano.
Então, a minha palavra final a você é: assuma este compromisso de viver o novo ano na presença de Deus. Se você escolher viver na presença de Deus, e essa era a mensagem de Miqueias, todas essas coisas que nós dissemos aqui, elas serão verdade em sua vida. Não é que será perfeito, mas elas nos levarão a um relacionamento com Deus que nos constrangerá a viver essas experiências, a buscar essas experiências com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que 2025 seja um ano maravilhoso para todos nós. Que as bênçãos de Deus estejam no nosso coração, mas também estejam no nosso lar, na nossa convivência, no nosso trabalho, nos desafios que vamos enfrentar ao longo desse ano. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar ao Senhor.